Ora por essas ofertas, por favor, querido. Glória a Deus. Abençoa e pede para o Senhor abençoar as nossas vidas, no nome de Jesus. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio de conhecermos as veredas que a Sua palavra nos ensina. Esses são caminhos, Senhor, onde os céus se abrem, onde os céus derramam bênçãos sobre nós, multiplicadas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, o trabalho de cada um. Senhor, vai ali na despensa e olha a necessidade de cada um de nós. O Senhor que conhece a necessidade de cada lar aqui. Vem, Senhor, com a Tua provisão. E o Senhor que não deixa faltar nada na sua casa, Senhor. Que possamos cumprir a Tua palavra, o Teu mandamento, e trazer, Senhor, como primícia, a nossa primeira oferta, a nossa primeira, o cumprimento, Senhor, do mandamento do dízimo, que seja a primeira coisa que nós façamos, certo, Senhor, de que não estamos negociando com o Senhor e nem fazendo uma troca, mas, Senhor, cumprindo a Tua palavra e por obediência. Como é bom, Senhor, a colheita da obediência. Que maravilha que é a colheita da obediência. E nós agradecemos, Senhor, porque isso está derramado sobre nós. Abençoa, Senhor, dá sabedoria para administrar, dá sabedoria para a Tua igreja, Senhor, e também para cada responsável aqui de família, dá sabedoria para administrar, e que não haja falta, Senhor, de mantimento. Nunca vi o justo mendigar o pão, e é essa, Senhor, a Tua promessa para nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Senhor é bom demais. Interessante porque faz a gente refletir, né, um pouquinho, quando estamos falando sobre bênçãos materiais. Uma vez, um discípulo perguntando para Jesus: Senhor, temos que pagar o imposto. Aí Jesus fala assim para ele: você disse que tem que pagar o imposto. Tá certo, temos que pagar o imposto. Agora, tem dinheiro aí? Ah, não tem dinheiro? Como não tem dinheiro? Tem dinheiro sim. Porque Deus é um Deus de milagre. Deus faz as coisas acontecerem, né? Então, quando você pensa que não tem, aí que Deus faz aparecer. Aí Deus fala assim para o discípulo ali: vai ali e pega o peixe ali, abre a boca do peixe, você vai pegar o necessário para pagar o imposto. E assim foi feito, né? Então, o suprimento do Senhor, ele vem de formas que a gente não tem ideia. Então, milagres acontecem. Você crê em milagres? Amém. Amém, eu creio. Eu creio. Olha, é um negócio interessante. Você está falando de bênçãos financeiras, né? Uma vez eu estava orando, falando com o Senhor a respeito da necessidade da igreja. Havia ali alguns compromissos. E você olhava no caixa ali, parecia que ia dar alguns panes, né? Mas para Deus não tem pane. A verdade é essa. Aí, por incrível que pareça, olha, por isso creia, viu, quando falar essas coisas, porque quando você vive é muito mais tranquilo, né? Aí uma irmã bateu na porta de casa e falou: olha, Deus estava falando comigo e pediu para que eu viesse aqui, e eu vou até dizer assim, ela me trouxe R$3.000. Falou: Deus mandou te entregar esses R$3.000, que é o que você precisa aí. Já acredita na tua vez? Falei: amém. Peguei, falei: é exatamente isso daí. Então, Deus faz assim. Amém. Deus faz. E então é muito tremendo quando a gente pode testemunhar, né, dessas coisas. Nazinha testemunha isso, né? Sabe como é que é, né? Então,
coisas impossíveis são para Deus, as possíveis são para nós, não é? Então, quem quiser viver o impossível de Deus, é só pela fé. E pela fé a gente vai, tomar posse disso. Nós estamos, para conhecer mais Jesus, estudando o livro de Hebreus. E quarta-feira passada, a Cidinha nos agraciou com a palavra aqui. E a gente saiu daqui bastante edificado, né? E eu peço ao Senhor que, nessa noite, Ele possa nos abençoar com mais conhecimento, porque é sempre partindo daquele princípio: conhecereis a verdade, e a verdade ela nos liberta, né? Queremos ser livres de muitas coisas. Queremos ser livres das dívidas, queremos ser livres das enfermidades, queremos ser livres, inclusive, da falta de conhecimento da palavra, que está aprontando muito com a igreja dos nossos dias. Há alguns que são muito conhecedores, dizem que são conhecedores. Alguns, muitos, posso dizer até espertalhões. E alguns, que eu acho que até com uma certa fraqueza, de não conseguir viver a essência da palavra, porque a palavra não mudou, amém, amados? Amém. A palavra continua a mesma. Deus, Ele é fiel, Deus ontem, hoje e sempre será. Mas acontece que muitas vezes, para se viver essa palavra na sua essência, as pessoas elas precisam carregar a sua cruz. E muitas vezes acha que está um pouco pesada. Então, vamos aliviar um pouco o peso e vamos dar uma mudadinha nisso. Vamos dar uma alteradinha, bem sutil. Vamos fazer tudo até para que não percebam, porque é sempre assim, né? A sutileza diabólica, ela vem assim. Dá uma mexidinha, mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte para nós, que ai daquele que mexer. Ai daquele que mudar um tio, né? Um pontinho. Talvez o melhor seria nem ter nascido. A verdade é isso daí. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo esses momentos, né? Então, nessa noite, eu quero compartilhar do capítulo 4 do livro de Hebreus. Vamos lá. Louvado seja o Senhor. Deixa eu pegar minha cola aqui, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Gostaria que a pastora pudesse me ajudar. Em primeiro lugar, eu gostaria de que a gente pudesse compartilhar do verso de número 1 e 2 do capítulo 4. Nós vamos hoje estar vendo o capítulo 4 de 1 a 16. São passagens importantes e que falam sobre a importância de entrar no descanso de Deus. E nós vamos entender esse descanso de Deus, porque até hoje, se tem muita dúvida a respeito de alguns pontos dessa mensagem, porque eles vão tentando entrar no descanso de Deus desde da travessia ali do deserto, quando os hebreus estavam cativos ali no Egito e ansiavam por estarem no descanso. É assim que eles entendiam, E o descanso para eles é estarem colocando seus pés na terra prometida.
E a terra prometida, a terra da promessa é Canaã. E a Canaã, quando a gente vai entendendo a Canaã terrena, a gente vai vendo que existem alguns atropelinhos no meio dessa história toda. E na verdade, para nós que estamos vivendo muitos anos depois, nós vamos entender que a nossa Canaã, ela é uma Canaã espiritual, ela é uma Canaã no céu, ela é uma Canaã que está além dessas coisas naturais, né? E é assim que a gente vai hoje poder entender um pouquinho e depois ver nessa trajetória o que aconteceu. Verso de número 1. Temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. A gente começa a ver assim, começa a ficar meio sem muito entendimento, porque nós vamos precisar um pouco do contexto anterior, até um pouco do contexto posterior. Verso de número 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então, quando a gente começa a entender essa porção da palavra, já estamos entendendo um pouquinho a palavra que para nós foi pregada. Estamos falando do povo ali, o povo do livro de Hebreus. O povo que está vivendo aquele momento ali, né? E aí fala assim, olha, porque foram pregadas as boas novas como a eles. A eles quem? A eles aqueles que saíram do cativeiro do Egito. E que na verdade eles foram atravessando o mar, e aí enveredaram pelo deserto, e passaram ali, rodando naquela terra, a palavra de Deus fala durante 40 anos. Não é verdade? Então, quando a gente começa a ler, a gente começa a entender, olha, nós foram pregadas. Então, vamos lá. Como a eles, a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. É sinal que alguém pereceu no caminho. Não é? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quer dizer, o autor da palavra de Hebreus está dizendo, olha, existe uma diferença agora para nós. Existe uma mistura. E essa mistura, ela é o que faz com que as coisas aconteçam. Louvado seja Deus. Porque quando... obrigado, hein? Porque quando nós estamos entendendo que está falando de repouso, então imagina, aquele povo estava ali cativo 400 anos, debaixo ali, daquele cativeiro lá de Faraó. Num determinado momento, Deus usa Moisés, aquela saída, aquele êxodo, aquele, monte de gente lá, diz que mais de 600 mil, fora mulheres, crianças, animais e tudo mais, é muita gente, né? E aí, quando eles estão no deserto, a palavra de Deus fala que eles rodando ali durante 40 anos, houve uma geração que pereceu naquele deserto. Olha que coisa tremenda. E quando a gente começa a conhecer a história, a gente vai ver que quem é que, através da liderança de Josué, atravessou o Jordão e foi em direção a Canaã. A palavra de Deus fala que só ficou daquela geração antiga só Josué e Caleb. Porque Josué e Caleb tinham com eles essa mistura de fé que a palavra de Deus está dizendo. Então, o que é que diz? Que esses dois
Eles acreditaram que Deus era poderoso para dar livramento e para colocar eles na terra prometida. Só que antes disso, a palavra de Deus fala que Moisés já ficou no caminho. Aquela geração anterior já pereceu no deserto, não é? Então, quer dizer que, exatamente, quer dizer que aqueles que não tinham essa mistura de fé, que é o que a gente tem em Cristo Jesus, por incrível que pareça, naquele momento Josué e Caleb tinham. E aí, eles pegam os filhos, ou seja, aqueles que faziam parte daquele povo todo, e agora, sob a liderança de Josué, eles vão atravessar o Jordão e vai para o outro lado, em direção à terra de Canaã, porque a proposta, qual é? É chegar no descanso. E descanso a gente pode entender de muitas formas. Alguns que interpretam como o descanso é o sábado, não é? O descanso é o Senhor fez a terra e tudo que nela há em 6 dias, e depois a palavra de Deus fala dele. Depois disso descansou no 7º, não é? Mas quando a gente começa a analisar essa palavra, por gentileza, o verso de número 6, nós vamos entender que tem algo mais aqui. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas não entraram, qual foi a razão? Por causa da desobediência. Então, misturar a fé em Cristo Jesus e a gente entendendo que em obediência à palavra nós podemos chegar no outro lugar, que é na posição do descanso, que é o que eles ansiavam tanto. E na verdade, agora, a gente lendo o livro de Hebreus, essa palavra está sendo ali pregada para eles, e ali, como a gente está começando a entender, era um povo que tinha vivido muito a lei. Eles tinham muito conhecimento da palavra. E também, quando a gente começa a entender, em termos de período, nós vamos entender o seguinte: Jesus viveu nessa terra 33 anos. Né? Até 30 anos, não se ouvia falar nada praticamente de Jesus, pelo pouco que a gente tem lido na palavra, pouquinhas coisas a respeito da sua infância, o preparo para esse ministério em que começa, mas durante esse período de 3 anos, a gente vê que ele fez uma obra maravilhosa, violenta de grande. Alguns dizem até que talvez não tivesse condições de escrever isso em livros. Tamanho a obra que Jesus fez em 3 anos. Você por aí imagina. Agora, no período que Jesus está vivo, até a morte dele, ali está se vivendo algumas facções, dizemos assim. Havia os fariseus, havia os saduceus, havia os zelotes, havia os escribas, e tinha mais gente ali, com bastante conhecimento da palavra, mas diz que os escribas eram quem mais estava envolvido com as coisas do templo. Os fariseus nem tantos, mas os saduceus muito, porque os saduceus
uma grande parte deles eram inclusive sacerdotes, né? Agora, nos anos 70, olha só, hein? No ano de 33 até 70, praticamente, vamos dizer assim, a grosso modo, uns 24 anos, 27 anos, né? 27 anos depois, há uma luta violenta e grande ali, e é destruído o templo. E quando a gente começa a ler a respeito do livro de Hebreus, nós vamos ver que tinha muita gente que era envolvida com o templo, que agora está como se a gente falasse assim, sem emprego. E agora está ouvindo alguma coisa a respeito de Jesus, está ouvindo sobre cristianismo, mas e o templo? O templo agora acabou. E agora, minha profissão? Como é que fica isso? E nós, no livro de Hebreus, nós vamos entender como é que vai ficar o sacerdócio, como é que vai ficar a vida daqueles que até então estiveram tão envolvidos no templo e pela fé agora aceitando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles vão poder entender esse novo sacerdócio, porque agora a coisa é diferente. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, nós vamos entendendo cada vez mais Jesus Cristo de forma ministerial, Jesus Cristo como o cabeça da igreja. Vamos entender agora o poder que está contido na igreja, até para poder entender algumas coisas como, de repente, discípulos como João, como Pedro, de repente está lá na porta do templo, porque é aquela história na porta do templo, durante um tempo em que existe o templo. Naquele momento, o cristianismo que estava sendo vivido por João, por Pedro, tinha muitos sinais e maravilhas, ao ponto das pessoas, elas, no nome de Jesus, elas serem curadas. Mas, agora passou-se bastante anos, e nós vamos tendo que entender a história, como é que ela vai ocorrendo, porque de repente a gente vai ver que existe uma perseguição violenta de grande contra os cristãos, existe uma luta violenta acontecendo ali, ao ponto de chegar a destruírem o templo dos judeus. Tudo isso está acontecendo, tudo isso é história, tudo isso está narrado em livros, e tudo isso traz uma influência violenta para nós e para esse entendimento do Senhor Jesus, né? Então, agora nós estamos falando não mais de Jesus andando com os homens, mas com Jesus que ele ressuscitou, um Jesus que agora se torna profundamente conhecido e muito poder, e aqueles que então abraçam a fé através de Cristo Jesus, sendo também envolvido por essa atmosfera de poder e fé violenta da igreja. Por isso que a palavra de Deus fala assim: visto pois que resta que alguns primeiro, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, a palavra de Deus vai começar a falar que é o seguinte: nós somos diferentes, nós temos uma mistura de fé, e a coisa com a gente nada tem a ver com eles que desobedeceram e pararam no caminho. Nós estamos indo, porque nós estamos em busca desse finalmente. Nós queremos ter isso que tanto era ansiado, chegar nessa Jerusalém, naquela posição de descanso. Queremos descansar.
Mas até hoje a gente entende à luz da palavra de Deus que é o seguinte: nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando por saber a nossa identidade e o nosso destino, e podemos dizer até que aqui descansar nós não vamos. A verdade é essa daí. Nós estamos vivendo essa mistura de fé, né? Então, vamos um pouquinho mais para frente. Louvado seja Deus. O descanso de Deus. A palavra de Deus, ela é descrita como viva e ativa, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração, assim como está no verso de número 12 e 13. Isso destaca a importância de se aproximar com Deus com sinceridade e honestidade, porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem cada vez mais consciência dessa mistura na qual eu estou falando, e também nós vamos entendendo que essa palavra de Deus, ela é algo para a gente entender a que ponto Jesus chega, a que ponto Deus na nossa vida chega, né? Então, verso de número 12 e 13. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você lê essa porção da palavra, dá-se a impressão, tá, tudo bem. É para quem discernir isso daí? Afinal de contas, uma espada que é a palavra penetrando, separando juntas e medulas. Quando, por gentileza, no verso 12, por favor. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem é que discerne pensamentos e intenções do coração? Não é o homem. Isso é Deus. Amém? Então a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que quando a gente se envolve com ela, ela consegue separar a alma e o espírito, ao ponto que Deus bate os olhos assim, e ele discerne tudo. Não fica nada encoberto. Então, essa de querer se enfiar no buraco, achando que Deus não vai saber. Ou criando filosofias. Exatamente. Então, é como diz, no final dos tempos, fala assim que muitos sentiriam comichão nos ouvidos, por causa das filosofias, né? Essas coisas, mas nós não. Nós estamos envolvidos com a palavra de Deus. Que essa daqui sim, ela é apta para discernir, ela é apta para separar. Por isso que a palavra de Deus é tudo, né? Então, verso de número 13, por favor. E não há criatura alguma, olha só, é encoberta diante dele, que está falando de Deus, né? Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de... não vai escapar ninguém. Quando a gente começa a ler Hebreus, a gente vai conseguir entender que esse Jesus na qual nós estamos falando é o próprio Deus, e ele tem um papel nessa história aqui fundamental. Ela, por isso que fala, é a pedra de esquina, é a pedra angular, é aquela, né? É aquele alicerce inabalável. Então, olha só,
um pouquinho para frente, por favor. Por que isso, né? Porque existe uma característica nessa história toda que vai fazer com que aqueles que eram os desempregados naquele momento, quando o templo vem abaixo, por causa dos romanos que destrói tudo, toca fogo em tudo, acaba com tudo até o dia de hoje. 2000 anos se passaram e esse templo está lá em ruínas. E por incrível que pareça, Deus faz as coisas de uma forma que, politicamente falando, o judeu, ele tem uma ânsia de querer fazer esse terceiro templo, mas ele sabe que ele não pode. Se ele tentar mexer lá, ele faz uma convulsão social tão grande, ele mexe com a geopolítica da terra de uma forma em que a coisa fica de ponta cabeça. E ele sabe disso. Então, ele luta, ele faz o menorá, o candelabro de ouro, ele faz as roupas, levanta aqueles que são da tribo de Arão, treina todo mundo, e traz as vacas vermelhas, e bebê, e aquela coisa toda. E agora, mas existe lá dentro do coração deles uma ânsia muito grande pela reconstrução do templo. Você viu só? Então, imagina esse povo que está ali, né? Que passou por todos esses problemas e que agora está tomando conhecimento de uma novidade violenta e grande, e que para nós é fundamental, porque ela é a base da nossa fé. Porque senão a gente corre o risco de misturar as coisas e a gente ficar sem entendimento. Então estamos vendo ali um povo que ele sonha, ele anseia, e até os dias de hoje, né, pela reconstrução do terceiro templo. E a gente ouve tanta coisa nos dias de hoje. Pega lá o YouTube, e é tanta gente falando, né? Mas, quando a gente vai lendo o livro de Hebreus, a gente vai conseguindo entender, amarrar essas coisas. Agora, nessa epístola aqui, nessa carta, no capítulo 4, vai falar de algo que é fundamental para nós, e ao mesmo tempo vai dizer para nós assim: olha, para que o Velho Testamento ele tenha uma cola com o Novo Testamento, ou seja, para que não se tenha dúvida que a origem ela vem vindo e vai acontecendo uma série de coisas, e agora a gente precisa entender no cristianismo como é que as coisas funcionam, porque a palavra de Deus fala assim, que as coisas velhas elas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, e está difícil para esse povo entender, né? Mas a palavra de Deus fala também para nós de uma forma clara, que nós não vivemos a lei, ou seja, não adianta querer viver aquilo do passado. Não, nós agora estamos debaixo da graça. Jesus, ele como judeu, ele veio, ele viveu, ele cumpriu a lei, mas ele agora vem e institui para nós a graça. Agora é um novo tempo. E é tão tremendo isso,
que a verdade é tão grande, que aquilo que foi destruído naquela época, até o dia de hoje não foi reconstruído. E olha que anseiam por isso. Mas, olha só, a palavra de Deus ela vem falando o seguinte, que nessa novidade que nós estamos vivendo, para que haja essa junção, para que haja essa cola, Velho Testamento com o Novo Testamento, para aquelas pessoas que são muito conhecedores da lei, ela possa entender que essa novidade de vida que eles vão começar a viver, quando se analisar, eles vão ver que o cristianismo tem um novo sacerdote. Que na verdade, Jesus, aquele Jesus na qual eles estão cultuando, aquele Jesus na qual eles estão aprendendo, o Jesus, o Messias, o próprio Deus está sendo dito, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, habitou no meio de nós, que padeceu, foi pregado naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, agora à direita do Pai, Ele é o sumo sacerdote dessa nova religião, desse novo movimento. E isso tudo eles vão precisar entender, porque Jesus institui não uma nova ordem araônica, não uma nova ordem de Jesus, não. Ele agora vai falar de coisas que vai ser preciso que aqueles conhecedores, eles pesquisem, eles analisem e vão ver que o sacerdócio dele é segundo uma outra ordem. E aí, é aí que a gente começa, para conhecimento da palavra, a gente vai vendo isso daqui. Capítulo 4, verso 14 e 16. A passagem ela também fala sobre Jesus como sumo sacerdote. Pastor, Oi? gostaria de... Estava aqui meditando na palavra que o pastor estava falando. E o capítulo 4 de Hebreus, ele vem falando de um repouso. De um repouso. E ele não... O povo não entende. Por quê? O povo não entende porque não tem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não entende nada. Então, esse povo, ele fica querendo colocar, fazer com construir o terceiro templo. Para continuar do mesmo jeito. O problema, por que não construiu o terceiro templo? Porque eles querem continuar na lei. Sim, sem dúvida. E o que Hebreus está falando aqui, capítulo 4, é que tem um repouso. Para que construir um terceiro templo para continuar na lei? Quando a gente começa a entender de uma forma humana, a gente vai começando a pensar como pensavam aqueles que estavam cativos, que achando que saindo ali das garras de Faraó, eles estariam no repouso a partir do instante em que eles entrassem na terra prometida, que é a terra do descanso, a terra de Canaã. Eles imaginavam isso. A palavra de Deus ela veio falando para nós que muitos que ansiavam por isso, na verdade pela desobediência, porque não estava misturado com a fé que nós estamos falando em Cristo Jesus, eles pereceram no deserto. Rodaram 40 anos e só saiu dali aqueles que nasceram no deserto. E entraram em Canaã E não entraram no repouso.
repouso. Não. Porque em Canaã, eles depois foram para a Babilônia. Aconteceu muita coisa. Em Canaã, depois eles foram para a Síria. Mas é aquela história do ansiando por um descanso. Não, piorou a situação deles na casa, porque não encontraram repouso. Você quer o descanso. Só que, humanamente falando, você não vai conseguir. E olha que se tentou muito. Não adianta fazer o terceiro tempo, porque não vão encontrar o repouso. Mas é aquela Porque história o repouso é só em Jesus Cristo. Agora, imagina a situação desse povo quando foi escrita essa carta aos Hebreus, para eles poderem ter esse entendimento que agora a coisa mudou. Né? E que agora não tem mais aquele sacerdócio de Arão. Que o negócio mudou. Que agora tem o Messias que já veio, porque até então ninguém aceitava que o Messias tinha. Até hoje, se não for um judeu messiânico que aceitou Jesus como o Senhor dele, ele ainda continua esperando. E querendo fazer o terceiro tempo. Não é? Então, por que não temos? Olha só o que a palavra diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, veja só, imagina alguém escrevendo essas palavras para aquela situação que está ocorrendo ali. Parece que cada vez que vai se falando, mais confuso fica. Eles não entendem nada. Não é? Parece que fica mais confuso. Mesmo sendo dito que a palavra de Deus aqui, qual é a essência da palavra de Deus, que está no 4:12, né? Ele fala 11 fala para procurar entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí no 12 Exatamente. fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas. Então você nota que toda vez que vai se estudar, sempre está se levando a esse exemplo. Olha, é como se falasse assim, nós não estamos falando de coisas naturais. Nós não estamos falando de coisas naturais, nós estamos falando de coisas espirituais. E para serem entendido essas coisas espirituais, vai ter que se entender que o negócio mudou agora. Mas não entende. É o mundo, isso aqui é igual nós queremos que o mundo entenda que só em Jesus há salvação. Eles querem ir para a religião, eles querem ir, né? E pior, sempre fazendo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que construir um novo templo, tem que ir para Jerusalém, tem que não sei o quê, tem que subir a escada de joelho, entende? As pessoas ficam querendo fazer, e quando na verdade elas só precisam nascer de novo, Então, através do Espírito Santo. só que quando nós estamos analisando esse livro de Hebreus, nós vamos ver que essa mistura de fé, ela vem vindo com o conhecimento agora da palavra e no poder do Espírito Santo de Deus. A diferença está aí. Quem está falando, sim, mas os hebreus, não, ainda não, né? Na verdade, esse povo, ele está recebendo essa carta e ele está começando a ter essas experiências. Porque quando a gente começa a pegar do capítulo 1, a gente vai conseguindo entender que existe ali um conhecimento que está sendo dado
a essas pessoas que estão ouvindo que esse Jesus, o próprio Deus, ele vem agora no poder, inclusive, da Trindade. Ele vem no poder de algo grandioso que está acima de Moisés, que está acima até dos próprios anjos. Ela vai, como diz assim, ela tem que mostrar conhecimento de causa. E isso não é só para os judeus naquela época, é para nós. É para nós. Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte, que quando você se depara com esse livro dos Hebreus, ele é como se fosse um quinto evangelho. Você tem 4 falando sobre Jesus, o amor de Deus, o Espírito Santo, o discipulado. Agora você vem ouvindo um pouco mais, porque parece que tudo ficou parado ali em Atos dos Apóstolos. Só que a gente esquece que quando está lá no capítulo 6 do livro de Atos, ali está sendo instituído o diaconato da igreja. Ali, na verdade, o que está acontecendo é uma vivência de um povo que, na verdade, não passou mais do que 40 anos. Ainda está misturado com o templo. Até os anos 70, o templo está ali. Está lá os fariseus dizendo não a Jesus, não ao cristianismo, mata todo mundo, persegue todo mundo, e aí vem vindo. Então, quando a gente entende neste momento, quer dizer, já se passaram 70 anos, nos anos 70, é quando destroem o templo. E essa situação está acontecendo ali. Então, imagina agora um povo que vivia descendo o rei nos cristãos, agora tomando posse da vida, tomando posse do aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e agora tendo conhecimento e tendo que entender quem que é esse Jesus. E muitas vezes nós, na igreja atual, não conhecemos quem que é Jesus. Quando a gente fala, no nome de Jesus há poder, mas por que tem esse poder? Há muita gente fazendo confusões loucas a respeito de Jesus. E quando a gente vai lendo Hebreus, ela vai agora, é como se fosse um grande mosaico, né? Que vai colocando pedrinha por pedrinha, no lugar certinho, para você poder entender quem que é. Uma conexão contigo. Exatamente, quem que é esse Jesus que nós estamos falando, que a gente está dizendo que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Agora, um pouquinho mais e vamos encerrar. E a Cidinha, ela vai falar para nós o capítulo do versículo. Oh Deus, né? Então Jesus, o sumo sacerdote, capítulo 14, né? 4, de 14 a 16, ela é capaz de nos ajudar a nos fortalecer em momentos de necessidades, porque a gente passa agora a entender que esse sumo sacerdote, ele não é mais como aquele que o povo vivia naquela época do templo. Não. Ele agora, ele é aquele que ele nos entende. Essa que é a diferença. Jesus nos entende. Por quê? Porque, afinal de contas, ele viveu nesta terra, ele padeceu, ele sofreu, ele passou pelos problemas que muitas vezes a gente reclama. Então,
é algo que eles lá não conseguiam entender, porque no templo as coisas ali funcionavam de uma forma bastante metódica. Temos o sumo sacerdote, temos o sacerdote, temos o que acende o fogo, temos o que apaga o fogo, temos tudo assim, né? E aí? Só que na hora que você precisava, você não tinha quem recorrer. E agora esse povo vai começar a entender que a coisa aqui é diferente. Que agora o sumo sacerdote, que naquela época deles entrava lá dentro do Santo do Santo uma vez no ano e ainda precisava amarrar ele com um bocado de sininho, porque se ele perecesse lá dentro tinha que arrastar ele para tirar para fora. Agora o negócio mudou. Não é mais com aquele modelo lá. Agora a nossa vida, ela tem uma conotação com esse Jesus de uma forma espiritual. Ele nos entende. Agora a gente começa a ouvir falar que, olha, se eu clamar no nome dele, há poder e as coisas acontecem. Há uma novidade, coisas que aquele povo, durante todo o tempo em que teve contato com o templo no deserto, com a tenda lá, até o momento que teve lá o templo, eles não conseguiam entender, porque era sofrimento atrás de sofrimento, e quando pecava, o muito que fazia era pegar um animalzinho, levar lá e matava, e era essa coisa. E agora o negócio é diferente. Agora tem um Deus que fala com eles. Agora tem o Espírito Santo que dá discernimento se você está fazendo alguma coisa errada ou não. Ele agora, se você erra, ele diz, olha, eu perdoo os teus pecados. Tem coisa nova no meio dessa história toda. E esse povo está começando a entrar em contato com isso. E vocês imaginam, até o final deste livro, quanta coisa vai ser absurda. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar e terminar. Glória a Deus, aleluia. A conclusão que a gente chega é um irmão aqui, né? O Hebreus do capítulo 4, de 1 a 16, ele nos lembra da importância de entrar no descanso de Deus e de se aproximar dele com confiança e sinceridade. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que pode nos ajudar e nos fortalecer em momentos de necessidade. Imagina essa palavra sendo dita para um judeu. É o que estava sendo falado naquela época, né? Olha, você que serviu tanto tempo no templo e tal, passou por tanta coisa, agora há uma novidade, há um negócio diferente, né? Então, Deus ajuda-nos a entrar no descanso que tu ofereces, a nos aproximar de ti com confiança e sinceridade. Obrigado por Jesus, o nosso sumo sacerdote, Obrigada, Pai. que pode simpatizar com as nossas fraquezas e tentações. E eu creio que a Cidinha, ela vai, na próxima quarta-feira, trazer mais novidades a respeito disso aqui. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. É muito bom, é muito bom. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Pai amado, nós estamos agora voltando para os nossos lares debaixo da tua bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramadas em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre os irmãos e irmãs que não puderam estar aqui. E derrama essa bênção sobre toda a tua igreja brasileira, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Vamos em paz.